Fala galera, Toy aqui na área diretamente do WCQ da América do Norte. A gente está agora no top 16, né, da nossa série, está finalizando a série de acompanhamento desse campeonato. Dessa vez no top 16 a gente vai assistir um Melis contra um Vanquisou, né? É o Ruben Penarana contra o outro, o Craig. Vai ser uma match interessante, né? Imagino que seja. É um Vanquisou puro ainda. A gente tá vendo, mesmo no top, a gente já é o terceiro Vanquisou que a gente vê. E o Mélice aqui tá sendo pilotado pelo Ruben Penaranda, né, na verdade. Para quem não sabe, o Ruben é o atual campeão mundial de Yu-Gi-Oh! Né? Então, entre muitas aspas aí, né, considerando o campeonato que ele venceu, ele é o melhor jogador de Yu-Gi-Oh! Do mundo nesse momento, né? Ele venceu o campeonato mundial de 2024, o de 2025 ainda não aconteceu. E aí, a gente vai acompanhar aqui ele jogando contra o Craig. Ruben tá 12-2, né? Topou 12-2. Aliás, topou 10-2, né? Perdeu duas. E o Craig tá 13-1, então ele topou 11-1. Aí o campeonato perdeu só uma. Vamos ver o que é que esse duelo aqui nos reserva, né? Aparentemente quem vai começar é o Melis. O Ruben começou com o normal da T-Scat e aqui terror total, né? Se esse efeito resolver aí, já é um mau presságio. O Craig tem uma Ashe na mão, então não vai resolver esse efeito. E ninguém deixa esse efeito resolver. Comprar duas cartas é muito roubado. Só é muito roubado. O Ruben tá pensando, depois dessa Ashe. Linkou fora T-Scat. Fez aí um Linkuriboh. E aí tomou a Holy Swing Chain, revelando o Raizen. Holy Su entrou. Tá dando efeito dela, revelando um Heavy Bogger e um Raizen. E tomou Impulse no efeito da Holy Su e ficou por isso mesmo. Aqui, o Craig ele já revelou duas das três cartas que ele tem na mão. Aqui, e o Ruben já vai jogar mais tranquilo. Ele deu a lebre banindo o Gato Chess para entrar especial. Gato Chess é feito para entrar especial quando é banido. Link 2 do Splash Mage. E aí ele está testando essa terceira carta, né? Testou aqui o efeito com o Splash Mage. Ele já sabe que não é impermanence. Se fosse, o Craig já teria dado no Splash Mage mesmo. Juntou os três aí na Red Ransom. Ativou o efeito dela. Adicionou o campo. E aí ele está testando o novo spot que é Draw. Não resolveu nenhum Draw. Então ele vai jogar agora para o Wicked. Juntou os dois no Wicked. Ativou o campo. Vai banir um Malice do deck. Baniu a Malice in the Mirror. Deu o efeito da Malice in the Mirror banindo a Red Ransom. E vai adicionar outra lebre para a mão. Efeito da Red Ransom, pagando 900 para entrar. Entrou aí na seta do Wicked. E vai banir um Cyberse do deck. Baniu a Dormouse. Efeito da Dormouse tinha o Wicked banindo a lebre para adicionar um Cyberse regulador do deck para a mão. Ótimo combo, né? Praticamente como perfeito. Essa Ashe aí não influenciou em nada. A Dormouse volta. E aí na resolução ele tá dando efeito da lebre para voltar para a mão, pagando 300 de vida. Efeito da Dormouse para banir um Malice do deck. Baniu a lebre, aliás, o coelho branco. Efeito pagando 300 para se invocar. Invocou ela aí no meio. Ativou o efeito dela para setar uma trap. Aqui é 100% de vitória pro Malice já, né? Esse duelo aqui é praticamente impossível dele perder. O Craig tá só assistindo, né? Ele invocou a backup, deu o efeito dela para adicionar um Cyberso e descartou uma carta. Descartou a outra lebre. Juntou três monstros na Heart Creeper. Juntou os dois aí. Wicked e a Heart Creeper na White Binder. Efeito da White Binder tá banido a Creeper.
Tá banindo a Lebre e banindo a Ashe do Grave do Craig. Vai dar efeito da Crypter pagando 900 para entrar especial. O Ruben que tá passando por todo o extra deck dele, né? Tá dando efeito da Crypter, retornando a Melisinde Mirror para banir a Holy Soul no campo do cara, no campo do Craig. Interessante, né? Já é uma interação a menos para outro turno. Se ele não tiver uma Holy Soul na mão, já é um problema. Ele deu a Spell de Reborn, baniu a Whitebind, deu o especial do gato e ganhou 1500 de vida. Vai pagar 900 agora para a Whitebinder entrar e vai dar draw de uma carta. Deu draw da trap, outra trap do Melis. Juntou mais dois monstros, né? Um Link 4 aparentemente. Fez o firewall aí entre os dois monstros. Tá dando efeito do mago. Escolheu aí o coelho branco para entrar. Especial. Juntou três monstros. No Occult Talk, efeito dele vai dar Reborn na Whitebinder. Efeito da Whitebinder para reciclar a trap aqui da Reborn, né? Já que a outra ele já sacou, já veio na mão dele. E provavelmente é que ele tem ali. O cara sacou um draw pro turno. Ele tem uma Staking Soul, um Raising, né? Que a gente sabe, e o Heavy Bugger. A terceira carta então dele era uma Staking Soul. Normal Raising, aí aqui ele foi moleque, né? Foi bem espertinho, ele botou o Raising bem na frente aqui do Accord e do Firewall, então se o efeito dele resolve, ele leva dois monstros muito fortes de uma vez. Óbvio que não vai resolver, né? Porque tem muita interação pro Melis tirar esse Raising antes de ele resolver o efeito, mas ele foi ousado, né? Tá dando efeito de adicionar um Vanquish Soul pra mão, é o adicionar uma Holy Soul. Ele deu o efeito da Trap, ele vai adicionar um Melis pra mão e banir uma carta no campo. Já vai tirar um Razer, né? Ele quer conservar tanto o Bounce do Firewall quanto o Negate do Occult o mais tempo possível. Ele vai adicionar ainda, né? Ele tem o Heavy Bugger na mão, então ele pode adicionar Holy Soul. Como ele já deu normal, não adianta ele adicionar o Mad Love. E se não tivesse sido normal, daria para ele adicionar o Mad Love, tentar dar normal dele, mas ia ser negado de todo jeito. Não tem que fazer. Deu o efeito da Holy Seal na mão, revelando o Heavy Bogger e foi negado com a Code e Neg Ban, aí o cara teve a sua segunda Holy Seal banida. Tá dando Stake on Soul, revelando o Heavy Bogger, vai invocar um Dark, né? Então nesse caso ele vai invocar a Dr. Madlove. Deixa eu resolver. Efeito do Dr. Madlove. O cara pediu pra ler, né? O Ruben. Resolveu o Dr. Madlove. Ele vai adicionar Start, né? Pra mão. Adicionou a Start. O Ruben também pediu pra ler a Start. Tirando dúvidas, né? Ativou o Start. E aí o Enchain ele deu o efeito da trap para dar Reborn. Vai dar Reborn na Whitebinder. E ganhar vida igual ao ataque dela, né? Vai ganhar 2.300 de vida. Efeito da Whitebinder. Baniu a trap. Baniu a Crypter. E somente isso. Ah, vai banir a Stake Soul só pra banir mesmo. Tá tomando efeito da Heavy Bogger Enchain. Acho que o Craig achou que ele tinha mirado no Madlove, né? E ele vai tirar o Madlove do campo.
Estranho, né? Estão discutindo aí alguma ruling, alguma coisa. Mas sim, tá certo. É porque o Ruben apontou pro Grave ali e talvez o Craig tenha entendido que ele estava apontando pro Medlove. Heavy Bogger entrou. Tá ativando efeito aí pra dar uma draw, revelando o Medlove. E ele deu uma draw de outro draw. Aí na resolução, o efeito da Crypter foi pago, né? 900 para ele entrar. E agora ele tem uma Crypter olhando para ele e um Firewall também com 3 bounces no campo. Essas são as duas interações que o Ruben tem. Ele foi pro Typhoon. Tá dando efeito do Typhoon. Aqui, né, nesse esse cenário, melhor seria ele devolver o Firewall. Não sei. Ele devolveu a Crypter. Né, um pouco esquisito, mas tudo bem, né? Entrou na fase de batalha. Entrou na fase de batalha. Não pode ter entrado na fase de batalha e atacado a Costa. Como o campo dos Melis tá ativo, né? Ele tem, obrigatoriamente, se for batalhar, ele tem que batalhar com monstros Melis. Ele bateu no Acode aí, ninguém percebeu esse detalhe. O Ruben olhou para o juiz ainda, mas aparentemente esse detalhe aí fugiu, passou despercebido de todo mundo. Se foi isso mesmo que aconteceu, né? Mas pela lógica foi isso. Ele deu efeito do Typhon, devolveu a Crypter, entrou na fase de batalha e bateu no Acode, que não pode fazer isso por causa do campo. Não é nenhum efeito de monstros, né, que poderia ser negado pelo Typhon se tivesse 3.000 ou mais. É só o efeito do campo mesmo. O Ruben começou o turno dele dando normal da Lebre. Não, ele deu especial da Lebre banindo o gato. Efeito do gato pra entrar especial aí. Deu efeito dele. Não, não deu efeito dele não. Ele deu a draw dele no turno. Aquele ele foi na end phase. Aí no turno dele ele deu o efeito do gato, baniu a lebre voltou. Aqui é só bater, né? É só ganhar o jogo. Tá muito fácil. Juntou 3 monstros na Crypter. Crypter que tem menos de 3.000 de ataque. Efeito dela vai retornar a trap que ele baniu anteriormente para banir o Typhoon. E aqui é só correr pro abraço, né? Normal, normals, efeitos. O Craig não vai desistir, né? Vai comer o tempo aí que for preciso. Tá pensando aí se sair dá ataque. Baniu a Coelho, o Coelho voltou, setou a trap. Efeito da White Binder, setou outra trap, fase de batalha, bateu, bateu, bateu. E é isso. Sobre o jogo 2, um jogo fácil pro Ruben. É um jogo que, apesar daquele baitzinho ali, né, de ele ter batido no Acode, que não deveria ter batido, não influenciou em nada no game. Ele perdeu igual, mas é claro que tem que ficar atento a esse tipo de interação. E às vezes pode perder um jogo por causa disso, né? Vamos começar aqui o jogo 2. Quem deve começar agora é o Craig de Vanquish Soul. Vamos ver o que é que ele apronta aí pra cima desse Melis. Só dá pra ver que ele tem um Nibiru na mão. Ele ativou o efeito da Holy Soul, revelando Mad Love. Holy Soul entrou. Efeito da Holy Soul no campo, revelando um Fire e um Dark. Deixa eu resolver. Deu especial do Raising. Raising efeito para adicionar um Vanquish Soul pra mão. Ele tem uma Trunch, tem um Nibiru. Revelou a Jiaolong. E aí o Heavy Bogger veio pra mão. Tá pensando aí no que ele faz. Normal Summon Mad Love.
efeito para adicionar uma Spell Trap. Vanquish Soul. Adicionou a Start, né, o campo. Ativou a Start. A Start está dando alvo no Medlord para dar especial de um terra ou um fogo. Ele trouxe o César Valhos. Para dar especial não, né? Para adicionar para mão. Trouxe o César Valhos para mão, então ele tem o Heavy Bogger de interação na mão, o César Valhos de interação na mão. Vamos ver para onde ele vai agora. Tá dando efeito do Heavy Bogger devolvendo o Medlord para mão. Ele entrou especial. Link 1. Rock the Vanquisher. Efeito do Rock. Devolveu o Racing para mão. Tá pensando se ele vai passar desse jeito? Ele deve dar efeito do Heavy Bogger ainda. Ele foi para End Phase. E aí ele tá acertando a trap com o efeito do campo. Essa trap aí que é muito boa contra a Malice, inclusive, né? Além dela da Burn, ela tira os monstros do campo que são essenciais em um Malice. Né? Às vezes você só consegue colocar aqueles monstros uma vez. E aí, dependendo da interação, você perde eles. Ainda da End Phase, ele deu efeito Heavy Bogger para dar uma draw. Ele deu draw em uma. Não deu pra ver o que ele deu draw num artefato lança. Ok, aí como ele tinha 7 cartas, ele descartou o Trust. E Standby. Draw Phase, né? Draw Phase ele dropou uma lança. Nossa, essa draw aí do Heavy Bogger mudou a forma como o mundo gira pro Ruben Penarano. E ele deu surrender. É isso que acontece quando um Melice toma uma lança. É exatamente isso. Ele olhou a mão dele, olhou a lança ali no grave do cara e disse: vamos pro jogo 3, né? Porque esse aqui acabou. Esse é o meta do Melice, que toma uma interação e simplesmente não consegue jogar. Isso é muito comum, né? O Melice tomar uma interação e passar. Mas ele é um deck forte porque se ele não toma essa uma interação, ele consegue fazer muita coisa. Nenhuma outra interação. Não, olha isso aqui. Ele sacou 4 cartas, a primeira, uma lança novamente. Então o Craig vai. Olha aí. O Ruben vai começar e ele já tomou a lança novamente. E aí, isso aí é o suficiente para um homem forte desistir da vida. Ele citou uma carta e passou. Felizmente, o Vanquish Soul não ganha, não dá o TK, né? Draw Phase, Standby. Ele deu Extravagance. Vendo que os Vanquish Souls estão usando Extravagance mesmo, né? Os Vanquish Souls puros. Apesar do risco de banir todos os Rock, tomou uma Ashe aí na Extravagance. E ficou por isso mesmo. Só baniu um Rock, um Bagusca e outras cartas que não deu pra ver. Vamos ver como ele vai conseguir a play aí. Ele deu normal raising e tomou Mistaken Arrest em resposta. Ok, é uma boa resposta. Esse deck precisa adicionar cartas para jogar. É uma carta que vai fazer o Ruben ganhar mais um tempinho, né? Já que a lança também fez o mesmo efeito. Ele deu o Heavy Bogger para entrar no lugar do raising, devolvendo ele para a mão. Vai dar efeito do Heavy Bogger para dar uma draw. Não, deu efeito de dar burn. Deu 1500 de dano e atacou direto. Tá dando efeito. Pera aí, ele não deu efeito de burn. Ele atacou e depois deu efeito de dar uma draw. Aí ele deu uma draw, deu efeito da Jiaolong, ela entrou. Eu acho que eu não tô entendendo. Ah, sim, foi tudo na Battle Phase, né? Entendi. Foi tudo na Battle Phase que ele fez. A Jiaolong entrou porque o efeito de um Vanquish Soul foi ativado e aí na Battle Phase ele atacou. E agora o Ruben tem 3.100 de vida e um sonho, né, de ganhar esse duelo. Na main 2, ele foi pro Rock the Vanquisher usando a Xiaolong. Efeito do Rock, devolver a Xiaolong pra mão. Ele tem 2 Medlov na mão
a Jiaolong e o Raizen que ele devolveu, né? Só monstros, nenhuma interação. Além do Heavy Bogger que vai dar uma draw. Tá dando defeito do Heavy Bogger. Vamos ver o que vai dar draw. Ele deu draw no Porulha. Não vai ajudar. Nem fez. Nossa, olha a mão do Ruben também. Setou uma carta. Aparentemente é outra. Mistake RS. Passou o turno e o cara sacou a Rolisou. E isso é o suficiente para ele ganhar, né? É isso mesmo. Aí era só dar efeito do Heavy Bogger e depois dar efeito de entrar na fase de batalha, né, e ganhar esse duelo. Ele poderia dar uma normal, ele poderia invocar com o efeito da Holy Soul. Ele tinha tudo para ganhar esse duelo porque ele abriu com uma lança no jogo 2 e no jogo 3 também. E foi o suficiente para vencer o Malice aí de forma vergonhosa. Não só o Malice, né, como o Malice do atual campeão mundial de Yu-Gi-Oh! Craig farmou muita aura aí nesse duelo e vai pro top 8, né? O Ruben fica pelo top 16 porque Yu-Gi-Oh! É cruel demais. E é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Foi um duelo interessante, né? Tirando o fato de duas lanças acabarem com o jogo. Apesar de tudo, a gente viu o campeão mundial jogando um pouquinho, né? Ele fazendo o combo dele com o deck que ele tá utilizando no momento. Se você gostou, deixa um comentário aí nesse vídeo. Deixa um comentário positivo, deixa um like. Se inscreve no canal, todo dia tem vídeo aqui ao meio-dia e às 21 horas. Então você vai ter sempre um videozinho para você acompanhar, algum duelo interessante. E tchau, é isso mesmo.